vamos conversar agora sobre voz passiva? Vamos lá, então? O que é voz passiva, né? Voz passiva, nós temos um sujeito que sofre ação verbal. Então, nós temos uma transposição, né, de classificações e de termos que compõem a oração. E a voz passiva, ela vai ocorrer na língua portuguesa a partir do verbo transitivo direto. Então, se você lembrar daquela aula lá da predicação verbal, nós vamos entender que, a partir de um verbo transitivo direto, né, então nós vamos ter uma voz passiva e nós podemos transportar o sujeito da voz ativa para o agente da passiva. Nós vamos transportar o objeto direto do verbo transitivo direto na condição de sofredor, sujeito, paciente da voz. E aquele verbo transitivo direto da ativa, ele vai ser desmembrado por uma locução verbal de voz passiva. Nós vamos usar o verbo ser ou estar, e mais o verbo principal, que vai estar no particípio, que é uma voz passiva analítica, denominada assim. Ou também, nós podemos fazer uma transposição para a voz sintética. O que é isso? Usamos aí a partícula C, a famosa partícula passivadora, né? A PA. E essa partícula passivadora, ela vem ao lado da predicação do verbo transitivo direto, informando que ele veio lá da voz ativa, né, para a voz passiva, e ele é um verbo aí, é uma voz, né, informando que está numa voz passiva. Quer dizer, parece complicado? Os conceitos são muitos, né, são muitas informações agora, mas se você analisar na frase, você verifica que isso não é difícil não, e você vai tirar de letra, tá bom? Então, vamos ver a classificação. Veja lá. Na voz passiva, nós temos duas formas importantíssimas, que são a voz passiva analítica e a voz passiva sintética ou pronominal. Então, quer dizer, a voz passiva analítica é aquela que vem desmembrada por uma locução verbal, verbo ser ou estar e o verbo principal no particípio. E a voz passiva sintética é aquela que vem com a partícula passivadora. Então, você tem a predicação do verbo, né, transitivo direto no caso, mas a partícula passivadora, quer dizer, passivou a voz do transitivo direto, você já, né, da voz ativa, você já passou para a voz passiva, tá bom? Então, quer dizer, nós temos voz analítica e voz sintética, tá? Vamos ver, então, as classificações. Vamos lá? Bom, a voz passiva ocorre quando o sujeito é o paciente da ação verbal, ou seja, sofre ação impulsionada pelo verbo, ok? Então, quer dizer, o sujeito é sofredor, ele veio da ativa, lá ele era o objeto direto, veio da ativa, já sofria ação verbal, né? Então, ele continua sofrendo essa ação, quer dizer, ele vem para a voz passiva sofrendo a ação do mesmo jeito, ele é o sujeito paciente. Então, ele sofre ação impulsionada pelo verbo, ok? Então, veja, você vai ter a voz passiva analítica, formada por sujeito paciente, mais verbo auxiliar, ó, ser ou estar, e o verbo principal que está no particípio. E, evidente, você vai ter o agente da passiva, quem pratica a ação na voz, né, passiva. O exemplo está aqui, ó. As cidades foram lavadas pelas chuvas. Então, você tem, ó, foram lavadas, você tem verbo auxiliar, verbo ser, está no passado, pretérito, perfeito. Lavadas, você tem aí o particípio do verbo lavar. Então, você tem uma locução verbal de voz passiva. Quem foram lavadas, né? Desculpe, o que foram lavadas pelas chuvas? Nós temos as cidades. Então, quer dizer, elas sofreram a ação, né? Impulsionada aqui, ó, pelo verbo. As cidades, então você tem sujeito simples, paciente, simples, lembrando um núcleo só, paciente, sofredor da ação verbal, e pelas chuvas. Então, você tem um agente da passiva, que pratica ação quando o verbo está na voz passiva, que é o caso, ok? Muito bem. Quero transformar, professora, na voz ativa. Perfeito. Então, nós temos as chuvas lavaram as cidades. Quer dizer, da voz ativa, você tem aí uma classificação que veio sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Você transformou, passivou a voz, tá vendo? Transformou o verbo, transformou ali, ó, lá, o verbo auxiliar, o verbo principal, tá certo? Que você tem no particípio. E você tem agora essa classificação nova, que é sujeito simples paciente, você tem o verbo na voz passiva analítica, locução verbal aqui, olha, aparecendo, né? E também o agente da passiva.
Outro exemplo, as terras foram compradas pelo governo. Mesma forma, se eu quiser transformar na ativa, o governo, ó lá, comprou as terras, tá certo? Então, você tem comprou, o verbo na ativa está no pretérito, né, perfeito. Então, o auxiliar está lá, ó. O verbo auxiliar ser, ele vai estar no pretérito perfeito. O verbo principal passa para o particípio. As terras, que seriam, no caso aí, seriam o objeto, né, da voz ativa, você tem sujeito paciente, sujeito simples paciente. Nós temos o verbo na voz passiva analítica e pelo governo você tem o agente da passiva, ok? Agora, preste atenção nas cores, né, das duas explicações aqui, dos exemplos. Você tem o verbo na voz passiva analítica, tá em azul? Tá mostrando para você que é uma locução verbal de voz passiva. Então, ela é formada por verbo ser, poderia ser o verbo estar numa outra situação, né? No caso, usamos o ser, mais o particípio do verbo, tá bom? Então, a essa locução, nós chamamos de locução de voz passiva analítica, ok? Vamos ver, então, agora a voz passiva sintética. Como é que ela se forma, né? Pela partícula passivadora, já sabemos. Então, vamos ver, ó. Voz passiva sintética é formada por um verbo transitivo direto, mais um pronome ser. No caso aqui, ele é denominado de partícula passivadora. E o sujeito é paciente da ação verbal, então não posso esquecer. Então, exemplos. Pregam-se botões. Então, quando eu lidar com pregam-se botões, veja, o que são pregados? Os botões, né? Então, botões são pregados. Então, se eu quiser transformar, inclusive, numa voz analítica, com locução verbal, para entender se realmente, né, para checar se é mesmo voz passiva sintética, eu posso fazer isso também, tá? Quer dizer, botões são pregados, quer dizer, pregam-se botões. O sujeito dessa voz aqui, ó, são botões, porque ele é sujeito simples paciente. Eles que são pregados. Só que a forma veio pregam-se. Então, você usou, veja só, um verbo transitivo direto, mais o se. Então, esse pronome, ele indica aí para você partícula passivadora. A concordância com o sujeito A. Então, quando eu falo pregam-se botões, prestar atenção. Se você tem sujeito na frase, o sujeito obrigatoriamente concorda com o verbo, não é? Concordância verbal. Então, se o sujeito é paciente, está no plural, o verbo obrigatoriamente concorda no plural, ok? Outro exemplo. Revogar-se-á aquele dispositivo. Quer dizer, aquele dispositivo será revogado. Olha, uma voz passiva analítica se transformou, né, em locução verbal. Agora veja, veio revogar-se-á para você no concurso. Você tem a partícula, muita atenção, muito carinho, né, com o pronome se, por quê? O pronome se tem várias funções na língua, e no caso aqui está indicando para você que é partícula passivadora. Como é que você vai fazer? Você vai checar o verbo, predicação. Ele é um verbo transitivo direto? Então é uma regra. Então eu estou lidando com voz passiva sintética, ok? E aqui veio no meio do verbo, evidente, né, flexionado, por quê? Se o verbo está no futuro, eu uso, né, o pronome oblíquo, eu sou obrigada a usar a mesóclise no início de uma frase, como é o caso. Então, revogar-se-á aquele dispositivo. Então, sem medo, olha lá, você tem partícula passivadora e você tem aqui uma locução, desculpe, você tem aqui uma forma de voz passiva, que é chamada de verbo na voz passiva sintética, tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Aceitar-se-ia a sua decisão. Então, veja, aceitar. Que predicação de verbo é esse? Quem aceita, aceita algo, olha lá. É um verbo transitivo direto. Aí você já viu, está ao lado da partícula se. Pronome se, então é uma partícula passivadora. Concorda? É uma regra. Então, você está lidando com a voz passiva sintética, né? Então, o sujeito está no singular, a sua decisão quer dizer, será, né? Seria, no caso aqui, ó, o verbo está no futuro do pretérito, seria aceita. Então, você está ligando aceitar-se-ia. Então, você está lidando com o verbo transitivo direto mais a partícula passivadora, tudo bem? Então, você tem voz passiva sintética. Muito cuidado, porque em concurso, às vezes, não vem essa denominação. Voz passiva sintética, vem voz passiva pronominal ou voz pronominal, tá bom? É a mesma situação, é o mesmo, né, a mesma classificação. Esses conceitos são sinônimos, tá bom? Ah, um detalhe, não confundir com índice, né? Como que era o caso do índice? Então, índice, o sujeito indeterminado,
vem ao lado do verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Quer dizer, não tem nada com transitivo direto, tá vendo a diferença? E ficam na terceira pessoa do singular. São denominados verbos impessoais. Então, tomar muito cuidado, né? Desculpe, são denominados verbos impessoais? Não, são denominados verbos que ficam na terceira pessoa do singular, acompanhados com índice, né? Então, quer dizer, muita atenção com isso, viu? Por quê? Singular lá para o índice de determinação do sujeito para os verbos. Aqui, quando eu lidar com partícula passivadora, eu tenho aqui concordância, tá bom? Muita atenção com isso, tá? Vamos ver aqui, mas a voz reflexiva que faltou, né, explicar. O que é isso? Sujeito pratica ação e sofre ao mesmo tempo. Então, eu lido com a voz reflexiva. Então, é bom nós entendermos, porque não existe só a voz passiva, né, e a voz ativa. Nós temos a reflexiva que englobam as duas. Então, o que é isso? Voz reflexiva, quando o sujeito pratica e sofre ação verbal. Então, exemplo, Paulo se cortou. Quem que se cortou? Paulo. Paulo cortou quem? A si próprio, né? Então, eu usei, ó, o se. Se você analisar sujeito, você tem, ó, simples paciente. Por quê? Paulo cortou. Quem cortou alguém? Paulo. Você tem o sujeito da frase. Paulo cortou quem? A si próprio. Então, o verbo é transitivo direto e esse se, ele funciona como sujeito e, ao mesmo tempo, paciente. Porque o se é o Paulo, né? Então, você tem aí o pronome que indica aí uma voz reflexiva para você, tudo bem? Sandra penteou-se. Quem se penteou? Sandra. E Sandra penteou quem? A si própria. Então, quando eu falo a si própria, você verifica que ela pratica ação e, ao mesmo tempo, ela sofre. Então, você está lidando com a voz reflexiva, tudo bem? Sujeito pratica ação e, ao mesmo tempo, é sofredor, tá? Bom, vamos ver agora qual é a diferença da voz passiva, né? Aí que você tem partícula passivadora e da voz ativa, o índice de determinação do sujeito. Então, vamos lá? Quando é PA e quando é o famoso IIS, tá bom? Índice de indeterminação do sujeito. Vamos ver? Partícula passivadora e índice. Vamos ver a diferença, ó. Quando a frase é construída com verbo transitivo direto, acompanhado do pronome se, chama-se voz passiva sintética ou voz passiva pronominal, ok? Exemplo, vende-se casa. Então, você tem casa é o sujeito paciente da frase, vende-se, ó lá, você tem a partícula passivadora, o verbo que veio da ativa como transitivo direto. Então, você está lidando com o verbo na voz passiva sintética. Perfeito. Vou colocar esse sujeito paciente no plural. Então, eu tenho vendem-se casas, ó lá, obrigatório, né? Plural para o verbo, a concordância aí, né? Porque o sujeito agora está no plural, então o verbo vai acompanhar, tá certo? Observação. Só se apresentam na voz passiva os verbos transitivos diretos e a concordância é obrigatória, pois sujeito concorda com o verbo em pessoa e número, tá? Vale a pena aí essa observação para você não esquecer. Agora vamos ver o índice, né? Quando que ele ocorre na frase. Então vamos ver. Quando a frase é constituída com verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbo de ligação, mais a partícula se, no caso ela vai ser o índice de indeterminação do sujeito, temos a voz ativa. Então já é diferente da anterior. E, obrigatoriamente, esses verbos ficam no singular, né? Então a regra que foi vista lá no sujeito indeterminado, né? Segunda forma dele. Volte lá, lauda, para você estudar mais um pouquinho. Então veja. Bebe-se neste bar. Alguém bebe. Então, veio bebe, beber, no caso, veio sem a informação, né, de objeto, beber vinho, beber álcool, beber água, né? Mas está lá, bebe-se, então, verbo intransitivo, ação completa, acompanhado do se. Então, eu tenho índice de determinação. Por consequência, sujeito indeterminado e verbo no singular. Então, veja, sujeito indeterminado, verbo intransitivo, no caso, é o bebe, e a adjunta adverbial de lugar que apareceu neste bar, ok? Segundo exemplo, precisa-se de professores. Então, veja, eu tenho o se acompanhando o verbo transitivo indireto. Então, você já sabe que o se é um índice de determinação do sujeito. Então, veja, sujeito da frase é indeterminado, você tem verbo transitivo indireto, que é o verbo precisar, e o objeto indireto de professores. O se mostrou, é o índice em determinação, né, do sujeito, então está mostrando sujeito indeterminado.
Agora, o outro caso que ocorre é com o verbo de ligação, mais o ser. Então, eu tenho era-se feliz no passado. Então, sujeito, ó, sujeito indeterminado, você tem verbo de ligação era, né, que é o verbo ser, já está no pretérito aí imperfeito, e o predicativo do sujeito feliz que apareceu, ok? Adjunto adverbial no passado, mas verbo de ligação acompanhado do índice de indeterminação do sujeito está indicando para você que o sujeito é indeterminado, ok? Bom, eu espero ter, né, mostrado bem a diferença de uma partícula passivadora e de um índice de determinação do sujeito, bem como aí, né, o que é uma voz passiva analítica e uma voz passiva sintética, tá bom? Até um próximo, né, trabalho.